Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro, nós estamos com o Alimento Diário essa série e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 9. Não só de pão viverá o homem. Ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente ter essa frase do Senhor em alta conta na nossa vida. Perceber, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus, Ele está falando conosco, Ele está nos dando a sua palavra e também está nos dando o seu falar, a sua direção, a sua palavra profética. A gente tem que estar vigilante, vivendo no Espírito. Se a gente ficar num ambiente terreno, a gente vai confundir as coisas. Mas se a gente viver num ambiente celestial, o Senhor Ele tem alcance a cada um de nós. Não basta só andar para lá e para cá, se arrepender de ter feito isso, mudar a conduta. A gente precisa realmente mudar de esfera. Ouvir o Senhor. Ele está aqui para nos conduzir, Senhor Jesus. Porque essa é a missão dele. O Senhor foi ungido, Senhor Jesus, para cumprir a missão de Deus. E hoje nós somos o seu corpo e também estamos recebendo a mesma unção. Ó Senhor Jesus. E o inimigo não está parado, né? Ele também está aí procurando nos tirar das coisas de Deus, Senhor Jesus, para a gente poder se ocupar com muitas coisas que na verdade vão deixar a nossa mente vazia, desocupada, para que a gente esteja num ambiente onde Ele nos alcança. Ó Senhor Jesus, Ele vive andando por aí, procurando uma oportunidade de nos derrubar. E a gente precisa realmente ir diante do Senhor, e o Senhor está nos dando oportunidade de nos fortalecermos. Ó Senhor Jesus, através do sangue do Senhor, através do testemunho da palavra, através da atitude de não amar a própria vida, nem mesmo em face da morte. Esse é o caminho para nós. A gente precisa seguir o Senhor de perto e cumprir a sua vontade. Essa é a maneira de a gente estar sempre envolvido, não só com as coisas de Deus, mas também envolvido com o próprio Deus, vivendo na presença de Deus. É isso que o Senhor quer com cada um de nós. É que a gente mude de plano, que a gente fique sempre na esfera celestial. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Ó Senhor Jesus. Jó, capítulo 1, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ó Senhor Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Ó Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 10. Ó Senhor Jesus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Ó Senhor Jesus. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Sejamos vigilantes. Ó Senhor Jesus. Ontem falamos que o genuíno arrependimento é uma questão de mudança de esfera, da esfera terrenal para a esfera celestial. Hoje falaremos sobre a tentação do Senhor, descrita no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Isso ocorreu logo após o batismo do Senhor Jesus, registrado no final do capítulo 3. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesses versículos vemos o Deus triuno. O Pai declarou dos céus que Jesus é seu Filho amado. E o Espírito Santo, como uma pomba, desceu sobre ele, a fim de ungí-lo. Ó Senhor Jesus. Ainda em Mateus lemos: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E isso tinha de acontecer, porque ele, como homem, precisava passar por esse teste e ser aprovado. O Senhor Jesus foi vitorioso. Ele venceu e está em nós. Por isso, também podemos vencer as tentações. Ó Senhor Jesus. O Senhor foi tentado pelo diabo, por Satanás. Satanás quer dizer adversário de Deus, oponente de Deus. Ele é contra Deus. E o que significa diabo? Diabo significa acusador. Diabo e Satanás são a mesma pessoa. Vejamos alguns versículos para saber como ele age. Ó Senhor Jesus. No capítulo 1 do livro de Jó lemos: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus aqui são os anjos criados por Deus. Não são filhos com a vida de Deus como nós. Eles são apenas criaturas de Deus. Periodicamente, eles se apresentavam perante o Senhor, e dentre eles estava Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. No capítulo 2, há também um registro parecido. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Esses relatos demonstram que Satanás está rodeando a terra, isto é, passeando por ela. Mas qual o seu objetivo ao rodear a terra e passear por ela? Na verdade, ele é como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir as ovelhas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Satanás é nosso adversário, nosso oponente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso, devemos tomar cuidado para não ser suas presas. Ele anda ao derredor, dando voltas e ficando à espreita, aguardando a oportunidade para nos devorar. Ó Senhor Jesus. Sabemos como vencer esse acusador. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Primeiro, vencemos pelo sangue do Cordeiro. Segundo, pela palavra do testemunho que damos. Terceiro, porque mesmo em face da morte, não amamos nossa própria vida. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa passagem deixa claro que ele é o acusador de nossos irmãos e nos acusa de dia e de noite. Querido leitor, isso não o deixa perplexo? Ele está sempre acusando, bisbilhotando sua vida para pegá-lo em algum erro. Qualquer deslize de nossa parte, ele vai denunciar-nos a Deus. Olha lá o que teu filho está fazendo. Ele não merece teu amor, esquece-o. Ó Senhor Jesus. O próprio Satanás nos incita a praticar o mal. Ele nos provoca, faz com que caiamos e depois nos acusa diante de Deus. Ó Senhor Jesus.
mas para vencê-lo temos o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, e devemos ter a atitude de não amar nossa própria vida da alma. Ó Senhor Jesus. Esse é Satanás, que está a rodear a terra e passear por ela, sempre à espreita, procurando alguém para devorar. Quanto a nós, não podemos ficar ociosos, desocupados. Vejamos o que ocorreu com o rei Davi. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Os reis daquela época costumavam sair para a guerra. Ao ler esse trecho da Bíblia, vemos que foi um erro Davi permanecer em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi estava igual a Satanás, que rodeava a terra e passeava por ela. Não entraremos em detalhes sobre essa história, mas essa situação de ociosidade de Davi causou-lhe muito sofrimento. Da mesma forma, não podemos ser pessoas inativas no serviço ao Senhor. Espiritualmente falando, não podemos ficar ociosos, pois corremos o risco de cair em pecado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. No aspecto espiritual, porque nunca devemos ficar desocupados. Ó Senhor Jesus. A gente não dá ocasião ao diabo, né? Não dá oportunidade para que ele nos tente, para que ele nos derrube, como o Alimejado mesmo mostrou, né? Ele vem, te provoca, você vai lá e faz, e depois ele vem e te acusa. Senhor Jesus. Né? Ele faz você cometer o erro. Ó Senhor Jesus. E aí, depois vem falar que você foi lá e fez. Ó Senhor Jesus. Esse é o trabalho dele, né? Ele está aqui para roubar, matar e destruir. A gente não pode dar esse vacilo. A gente precisa ficar no Espírito, né? Nos manter sempre, né, buscando o Senhor. Não ficar desocupado. Esse desocupado é não se envolver com as coisas de Deus. Aqui não diz respeito só a fazer coisas. Óbvio que cada um de nós vamos nos envolvermos com as coisas do Senhor, tem coisas que precisam ser realizadas. Mas o principal é fazer tudo isso no Espírito, debaixo da luz, debaixo da orientação do Senhor. Então, o primeiro item é realmente estar no Espírito, é estar na esfera celestial. Ó Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, o Senhor venceu e está em nós para também vencermos. Senhor Jesus. Ele venceu a tentação, ele venceu todas as coisas, não caiu na armadilha do inimigo, né, de ficar olhando as coisas terrenas. Senhor Jesus. E hoje ele está em nós para nos guiar. A maneira de a gente ser vencedor não é ficar agarrado com coisas, isso e aquilo, mas é realmente perceber, opa, eu tenho comunhão com o Senhor, eu posso ter comunhão com Ele. O Senhor pode iluminar todas as coisas, mostrar a real intenção, e aí sim eu vou tomar uma decisão, Senhor Jesus, né, guiada pelo Senhor. É para isso que o Senhor nos deu o Espírito, para isso que Ele morreu e ressuscitou, né, e hoje Ele habita em nós e nós nele, para que a gente todo o tempo possa viver no Espírito, viver na sua presença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente tem que perceber, né, que o Senhor ele foi tentado como ser humano. Né? Os irmãos já compartilharam isso várias vezes. Né? Se não houvesse essa possibilidade do Senhor pecar, o inimigo não tinha ido lá tentar ele. Mas o que o inimigo fez? Né? A gente vai ver depois com mais clareza durante a semana, no alimento diário. Mas o que ele fez? Ficou cutucando, ficou provocando o Senhor para o Senhor sair da esfera celestial. Né? Para o Senhor ir para a esfera terrena. Né? Não és filho de Deus, então faz isso, faz aquilo. Aí ia ser provocado, falou, não, eu sou filho de Deus, sim. Aí se enchia de orgulho e aí, né, caía na armadilha do diabo. Por isso o Senhor está mostrando para nós, olha, a gente precisa realmente perceber, né, a esfera das atitudes. Se eu tomar certa atitude, né, se eu tomar certa decisão, nessa decisão eu vou continuar nas coisas celestiais ou vou para as coisas da terra? Senhor Jesus. Alguém te provoca para discutir, né? Essa discussão vai te levar para uma esfera celestial ou para uma esfera terrena? Eu já compartilhei aqui, né, ocasiões, né, que aconteceram comigo, né, situações em que ouvi calado um monte de coisas, falaram, eu fiquei ali ouvindo quieto, uma vontade de responder tudo na ponta da língua, mas invoquei o nome do Senhor e falei, Senhor, devo responder? Você falou, não, fica calado porque eles não querem ouvir, não estão preparados para ouvir. E eu fiquei quieto, né? Não respondi nada. Ainda fui provocado, né? Depois de consultar o Senhor, eles me provocaram. Não, você pode falar também o que você quiser. Se você quiser, você fala que a gente vai ouvir, Senhor. Mas eu já tinha tido instrução do Senhor. Eu falei, não, tudo certo. Senhor Jesus.
E já houve situações também onde eu queria ter ficado calado, né? Houveram situações e tal, discussão, e eu queria ter ficado quieto, mas o Senhor foi lá e falou, vai lá e fala. Ó Senhor Jesus, eu sou uma pessoa que eu não gosto de discutir nada com ninguém, Senhor Jesus. Eu gosto de apresentar ideias, na hora que eu vejo que está indo para outra esfera, não é bom, né? Eu fico nervoso, eu começo a tremer, ó Senhor Jesus. E nessa segunda ocasião, aonde eu fui falar, né, porque o Senhor me mandou falar, depois, quando a gente passa a situação que a gente olha para o Senhor e vê, né, eu não estava em mim, Senhor Jesus, que se fosse eu ali discutindo, falando, eu ia estar tremendo todo, Senhor Jesus. Mas naquele momento eu estava tranquilo, em nenhum momento meu coração assim acelerou, eu fiquei naquela angústia de estar no meio da discussão e tal. Ó Senhor Jesus, eu estava tranquilo, falando as coisas com clareza, Senhor Jesus, ali invocando o nome do Senhor. Então em tudo a gente tem que estar vigilante. Se o Senhor mandou falar, fala. Se Ele mandou ficar calado, fica calado, Senhor Jesus. Né? Na vez em que eu fiquei calado, né, o Senhor pôde ganhar uma pessoa. A pessoa mais para frente passou por uma situação semelhante e o Senhor constrangeu aquela pessoa. Olha, lembra do Márcio, que naquela ocasião ficou em silêncio. Ó Senhor Jesus, isso ganhou aquela pessoa. Ó Senhor Jesus. Então, a gente precisa sempre fazer isso, sempre procurar gerar Cristo. Então, a gente tem que perceber, né, que qual é o objetivo das coisas. Né? O inimigo mostrou que ele vive na terra procurando uma oportunidade. Ele fica passeando para lá e para cá. Né? Então, ele está desocupado. O que é estar desocupado na Bíblia? É não estar envolvido com os negócios do Pai. Não está envolvido com aquilo que Deus deseja. Não é fazer coisas. O inimigo pode te dar um monte de coisas para fazer que parecem espiritual, mas no final vão gerar orgulho, contenda, né? Vai te levar a desprezar o Senhor. Então, a gente precisa realmente estar atento. Então, a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 20, na parábola da vinha, quando o Senhor chega, né, o Senhor vai ali na contrato para 12 horas, depois vai na hora terceira, na sexta, na nona, e normalmente acabava por aí. Mas ele chega na 1/10 hora, na última hora, e ele faz algo diferente quando ele chama os trabalhadores para trabalhar 1 hora só. Ele fala, por que vocês estão aí na praça o dia todo desocupados? Aí eles respondem, Senhor, porque ninguém nos contratou. Então ele fala, então ide vós também para a vinha. Então, estavam desocupados. Eu já falei ali que essa praça ali era um lugar onde as pessoas iam para encontrar trabalho. Então, o empregador, o senhor, o dono da vinha, ele foi lá para encontrar pessoas. Então, ele não foi andando por aí, ele foi num lugar adequado. E para mim, isso é a vida da igreja. O Senhor nos colocou na igreja, nos deu a vida de Deus. Mas eu posso ter a vida de Deus e estar ali naquele ambiente, todo preparado por Deus e tal, e não estar fazendo nada. Não está percebendo, não está ouvindo o chamado de Deus. O Senhor está chamando para trabalhar e a gente está inventando desculpas. Mas chega uma hora que o Senhor fala, por que você está desocupado? Por que você não está envolvido com as coisas de Deus? Você tá na praça aqui para quê? Você é filho de Deus para quê? Para fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Só que o inimigo ele é desocupado, porque ele não faz a vontade de Deus, ele faz de tudo para nos atrapalhar, para nos acusar. Olha lá seu filho, o que ele está fazendo? Ó Senhor Jesus. Esse é o trabalho do inimigo. Ele é inimigo, ele é acusador, e é isso que ele tem que fazer. A gente que tem que fazer, andar vigilante, calar na hora que tem que calar, falar na hora que tem que falar, e viver no Espírito o tempo todo. O Senhor, logo depois de ser batizado, foi tentado. E quando a gente lê com cuidado, fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, tinha um objetivo nisso tudo. Ó Senhor Jesus, foi o Espírito que conduziu ali. A gente vai ver com mais clareza durante a semana, né, que o Senhor precisava passar por essa situação. A gente também passa por dificuldades, mas nesses momentos quem precisa é da presença de Deus. Por isso que o Senhor está nos ensinando a estar vigilante. Não achar que, não, isso aqui é um problema para resolver, deixa que eu vou resolver. Eu tenho habilidade, já conheço. Não, é olhar o que está por trás daquilo dali. Senhor, às vezes a gente vai conversar com os irmãos falam, poxa irmão, fiz algo, sempre fiz isso aqui a vida toda, nunca tive problema nenhum, mas de repente semana eu fui fazer, tudo desandou, não sei porquê. Aí eu falo, eu sei porquê. Porque você deixou de exercitar o Espírito, você não viu o que estava por trás daquilo dali.
Ó Senhor Jesus, o inimigo foi lá e bagunçou tudo, te passou a perna. Ó Senhor Jesus, é isso que tem que estar atento. Todos nós podemos vencer o inimigo, porque o Senhor que vence, o Senhor vitorioso está dentro de nós. Mas eu não posso me orgulhar. Eu preciso buscar a direção do Senhor. O Senhor nos colocou na igreja. A igreja vence todas as coisas. Eu sou fraco, a igreja é forte. Senhor Jesus. As minhas decisões, o meu conhecimento bíblico é fraco, Senhor Jesus. Mas a direção do Espírito é forte. Se eu achar que ter muita letra, conseguir falar, convencer outros, isso é poder? Não é. Paulo fala, olha, eu podia convencer vocês com oratória, podia convencer com vocês com linguagem de bajulação, mas nunca o fiz. Mas antes vim aqui em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo mostrou, olha, eu estou mostrando para vocês que o meu viver é um viver no Espírito. E é isso que vocês precisam, que é isso que mudou a vida de vocês, porque eu vim aqui no Espírito. Eu não vim fazer qualquer coisa. E se vocês querem continuar mudando, tem que viver no Espírito. Por isso a gente viu no dia de ontem. Arrependimento é uma questão de mudar de esfera, da esfera terrena para a esfera celestial. Não lidar com o inimigo no seu terreno, mas trazer o inimigo para o nosso terreno. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. O que Satanás está fazendo? Andando por aí. Os anjos estavam ali, se apresentaram diante de Deus, ele falou, filhos de Deus aqui são os anjos. São filhos porque tem relação com Deus como Criador, mas não tem a vida de Deus. Hoje o nosso relacionamento de Deus está em outro patamar. A gente não tem um relacionamento com Deus como criatura, mas como pai e filho, porque o Senhor abriu para nós esse caminho. Quando o Senhor ele foi batizado, ali a gente viu Deus triuno, o próprio filho ali sendo batizado, a voz do Pai que declara, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo como pomba. O Senhor já tinha o Espírito, já era ensinado pelo Espírito, mas naquela hora veio a unção. Então hoje eu sou filho de Deus, eu tenho a vida e a natureza de Deus. Mas o que eu não tenho hoje? Unção. Então eu preciso buscar no Senhor, eu preciso cumprir a justiça de Deus para que venha a unção. A unção vem do cabeça. Quando a gente vê lá em Salmo 133 sobre a unção, ela é derramada na cabeça, escorre pelo rosto, pela barba, escorre pela veste. E aí quando chega na veste é o corpo, somos nós, a igreja. E é isso que a gente precisa. Eu, Márcio, individualmente, não sou nada. Mas quando eu estou servindo a igreja, servindo o propósito de Deus, eu estou ocupado com as coisas de Deus. O inimigo não me alcança, porque nós estamos numa esfera onde ele não pode entrar. Ele pode ir na presença de Deus, mas só até certo ponto. Ele vai até ali onde todos se apresentam. E ele se apresenta ali também. Mas a esfera nossa é a esfera do trono. Ele não consegue chegar lá. Ele sempre quis chegar lá, mas ele não consegue. Senhor Jesus, por isso a gente tem que dar esse passo a mais. Tocar nas coisas de Deus é dar um passo a mais. Eu não vou só estar num ambiente celestial, mas eu vou estar num ambiente celestial do trono, onde o inimigo não chega, onde ele não alcança. Isso é estar vigilante. Por isso que está mostrando para nós a maneira que o inimigo atua. Ele está atuando aí, nos acusando, fazendo um monte de coisa. Mas a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Ali ele está passeando, dando para cá, bisbilhotando a nossa vida, nos acusando, procurando uma oportunidade. Todo esse andar dele para lá e para cá tem um objetivo. Davi, qual foi o problema de Davi? Estava dentro do palácio, mas sem nada para fazer. Aí acordou de tarde, Podia ter acordado de manhã, descansou, não, dormiu demais. Aí foi procurar uma coisa para ocupar a cabeça. Aí viu que não devia. Sem anjos, aí a carne aflorou. Aí quanto problema isso trouxe na vida de Davi. Ó Senhor Jesus. Davi depois mentiu. Davi depois mandou matar o marido. Ó Senhor Jesus. Fez um monte de problema para encobrir tudo aquilo ali. Mas Deus mostrou para ele que nada estava encoberto. Ele teve que se arrepender. Teve que passar por várias situações. E é isso que tem que despertar. Estar desocupado, Senhor Jesus. Você está provocando uma oportunidade para o inimigo te derrubar. Senhor Jesus. Ele está provocando você para te acusar. Ele quer uma oportunidade e ele vai usar todas as oportunidades. Mas o que a gente precisa é ir diante do Senhor. Senhor Jesus. A gente precisa fazer a vontade de Deus. Não podemos ter esse caráter de ficar desocupado, de ficar ocioso, de ficar longe das coisas de Deus. A gente precisa realmente estar envolvido, perto do Senhor, íntimo dele, tendo comunhão a todo tempo,
comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, na palavra, né? Senhor Jesus, para isso nos deu uma saída. Nos deixar ocupados com o quê? Com o sangue de Cristo, o testemunho da palavra e ter uma atitude de não amar a própria vida nem em face da morte. Então, a minha vida é para Deus. O testemunho não é uma opinião da palavra, não é um discurso, é um testemunho, uma palavra viva para mim, por isso eu posso dar testemunho, algo real para mim. E o sangue do Cordeiro, porque se eu errei, eu posso pedir perdão e Deus vai me perdoar na hora. Aí acabou a esfera do inimigo. Por isso ele tem mostrado para nós. A gente não pode ficar ocioso, porque ocioso você coloca na mesma esfera. Ele fala que Davi estava igualzinho a Satanás, rodeando, passeando. Ele entrou na esfera do inimigo. Isso a gente não pode admitir, não podemos ficar nessa esfera onde o inimigo pode ir lá e nos derrubar. A gente não deve correr esse risco. Não vamos dar mole, vamos ficar na presença do Senhor, né, nas coisas celestiais. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.